Queridos, estamos mais uma vez aqui nesse culto falando sobre a vida do rei Davi. Estamos hoje em 1 Samuel capítulo 27, um pouquinho antes do rei Davi finalmente poder sentar no trono que ele foi ungido para isso, né? Foi ungido para ser rei, mas por enquanto ele estava um rei fugitivo, fugindo do rei Saul. Em 1 Samuel capítulo 27, nós encontramos Davi tomando uma decisão por causa da situação que ele estava sempre fugitivo do rei Saul. Interessante que o rei Saul, né, no capítulo 26, havia tentado, estava quase pegando o rei Davi, e nós vimos que Davi teve a oportunidade de matá-lo, não o matou, mas ele chegou tão perto que Davi realmente, no capítulo 27, ele diz o seguinte, no versículo 1. Algum dia desses serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. É interessante que Davi, por muitos anos, fugiu do rei Saul, mas procurou sempre ficar dentro do território de Israel, especialmente no território de Judá, que era o território da sua família. E houve uma ocasião, no comecinho, que ele tentou ficar fora do território de Israel e um profeta falou para ele, não saia, fique no território de Judá. E Davi, por muitos anos, ficou fugindo de um lado para outro, nas cavernas, em todas as situações fugindo de Saul, e Deus sempre guardou Davi. Mas nessa última vez, no capítulo 26 de 1 Samuel, que Saul quase pega Davi, ele então fica com medo. E ele resolve sair do território de Israel totalmente. E resolve ir morar entre os filisteus, que eram inimigos de Israel. Ele então, por causa dessa frase que ele falou, qualquer dia desses, Saul vai me matar. É interessante como que Davi sabia que ele era rei ungido. Sabia que Deus prometeu para ele que ele iria reinar. Havia uma promessa de Deus na vida de Davi. Mas a angústia da morte, de ser perseguido e de andar fugitivo era tão grande que Davi deixou o medo tomar conta dele. E ele então resolve fugir do país. E nós, às vezes, podemos até criticar Davi dizendo que confiança é essa? O homem que é considerado o homem segundo o coração de Deus, agora fugindo do país, saindo do território de Israel para ir morar entre os filisteus, que eram inimigos de Israel. Pela segunda vez, Davi resolve ir para Gate. É interessante que logo no comecinho, quando ele estava fugindo de Saul, ele foi para essa cidade de Gate, cujo rei, o rei Aquis. E Davi teve que se fingir de louco, né, como nós já falamos em algumas semanas antes. Novamente, agora, anos depois, anos fugindo de Davi agora, de Saul, Davi agora já com seu exército formado, 600 homens. Davi vai então novamente para Gate e pede apoio a Aquis. E agora não se finge mais de louco, porque ele já tem o seu pequeno exército de 600 homens. E Aquis, o rei Aquis, dá apoio a Davi. E Davi pede a ele uma cidade para morar. Porque agora os 600 homens tinham suas esposas, tinham seus filhos, muitos anos tinham se passado. Davi tinha se casado novamente com 2 esposas, porque a sua esposa Mical, que era filha de Saul, até foi dada para outro marido. Nesses anos que Davi estava fugitivo, provavelmente para impedir que Davi pudesse requerer o trono por ser casado com Mical. O pai dela então deu ela para casar com outro homem. Davi agora era casado com 2 outras mulheres e estava já com filhos e fugindo de Saul. Então ele foi para
Gate, e o rei de Gate deu a ele uma cidade chamada Ziklag. Lá em Ziklag, então, ele ficou com seus 600 homens, com as esposas, com os filhos, com os parentes que estavam juntos. Ficou uma cidade inteirinha à disposição do rei Davi e seus soldados. Ali, então, ele começa a trabalhar para o rei Aques, atacando as cidades ao redor e fazendo o que ele achava que fazia. Na verdade, por 1 ano e 4 meses, Davi ficou em Ziklag, mentindo para o rei Aques, porque ele atacava, na verdade, os inimigos de Israel. Ele atacava os amalequitas, ele e seus soldados, versículo 8, atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os amalequitas, povos que desde tempos antigos habitavam na terra que se estende desde Sur até o Egito. Quando Davi atacava essas cidades, então ele matava tudo. Crianças, jovens, idosos, tudo, porque não podia sobrar moradores que viessem contar a notícia ao rei Aques, aonde é que Davi realmente estava atacando. E quando Aques perguntava para ele, aonde você atacou hoje? No versículo 10, Davi respondia, eu ataquei o Negueb de Judá. Ou seja, ele dizia que atacou o território de Israel, que era inimigo dos filisteus. Então o rei Aques ficava satisfeito e pensava, uau, Davi está com se tornou tão inimigo de Saul que ele ataca até seu próprio povo. Ele é muito fiel para mim. Na verdade, Davi estava mentindo durante 1 ano e 4 meses, atacando lugares e cidades que não deixava nenhuma testemunha, e depois dizia para o rei Aques que ele havia atacado o próprio território de Israel. No final do capítulo 27 de 1 Samuel, no versículo 12, o rei Aques diz assim, Aques confiava em Davi e dizia, ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que ele será meu servo para sempre. Porque Aques pensava que Davi estava atacando os israelitas. E Davi não estava atacando os israelitas, ele estava atacando povos inimigos de Israel. Interessante que, por 1 ano e 4 meses, Davi não só tomou uma decisão baseada no medo, dizendo que Saul, qualquer hora dessa, iria matá-lo, e então que ele resolveu fugir do território de Israel, coisa que ele tinha sido aconselhado antes por um profeta dizendo, não saia do território de Israel, especialmente do território de Judá, porque o território de Judá, eles davam apoio a Davi, eles ajudavam eles a se esconderem, mas Davi teve medo e tomou essa decisão. Ficou 1 ano e 4 meses entre os filisteus, inimigos do povo de Israel, e durante 1 ano e 4 meses mentindo para o rei Aques. Interessante que por 1 ano e 4 meses, às vezes a gente pode estar até tomando decisões erradas, fazendo coisas erradas, decisões que nós tomamos por causa do medo, por causa da angústia do coração, e às vezes pensamos que está dando tudo certo. Mas nós vamos ver que essa decisão de Davi custou a ele muito caro. Porque os filisteus se colocaram em guerra contra o rei Saul. E os filisteus não eram, o rei Aques era apenas um dos reis desse povo filisteu. Haviam outros reis, e todos os reis se reuniram para fazer guerra contra o rei Saul. Saul se coloca na batalha contra eles, se preparando para começar a batalha, e Davi vem junto com o rei Aques, que é o rei de Gate, para se colocar na batalha contra o rei Saul. E os próprios reis filisteus perguntaram para Aques, o que está fazendo esse rapaz aí e esses 600 homens? Então o rei Aques responde, ele é muito fiel, ele trabalha para mim, ele agora é meu servo e ele é contra os israelitas. Não se preocupe, ele vai me ajudar nessa batalha. E os reis dos filisteus disseram para ele, você está ficando louco. Não é esse aí para quem as mulheres cantavam que Saul matou milhares e que Davi matou dezenas de milhares? Com certeza, na hora da batalha,
Ele vai aproveitar a ocasião e vai se colocar do lado do rei Saul contra nós. Ele vai virar o jogo no meio da batalha. E nós estaremos encurralados. Então o rei Aques percebeu que não tinha como discutir com os outros reis de Israel, dos filisteus. Então ele chama Davi e diz para ele: olha, eu sei que você é de confiança, mas os outros reis filisteus não concordam comigo. Você tem que voltar para a cidade de Ziclag, aonde que eu te dei para você morar, e fica lá. E quando a gente terminar essa batalha com Saul, você pode voltar e a gente continua trabalhando juntos. Então Davi ainda insistiu com o rei Aques. Ainda disse: mas o que eu fiz de errado? O que eu fui infiel? Eu vou ajudar vocês nessa batalha, vocês vão ver o que eu sou capaz de fazer. Mas o que Davi não estava entendendo é que o próprio Deus fez uma intervenção. Às vezes somos tão tolos, tomamos decisões baseadas em medo e somos tão tolos que nem sequer percebemos, como Davi não estava percebendo aqui, que ele estava tentando ir lutar contra Saul e jamais ele poderia entrar nesta batalha. Existem batalhas que nós não devemos entrar. Existem batalhas que não devemos pelejar. São batalhas que não devemos descer, não devemos pelejar determinadas batalhas. Existem batalhas que, se nós pelejarmos, com certeza perderemos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque Davi era o rei ungido, mas ele não podia lutar contra Saul, porque o Saul ainda era rei ungido e ainda era rei entronizado. Davi jamais poderia lutar em batalha direta com Saul. Durante toda a sua vida, ele poupou a vida de Saul. Ele procurou demonstrar que ele tinha entendimento de autoridade espiritual. Mas 1 ano e 4 meses, fora da vontade de Deus, fora do território de Israel, 1 ano e 4 meses mentindo para o rei Aques. 1 ano e 4 meses. Mexeu um pouco com o discernimento de Davi. E Davi estava pronto, desejando batalhar contra Saul. Uma batalha que ele nunca deveria fazer. Por isso, a importância de nós buscarmos a orientação de Deus. Davi sempre buscava a orientação de Deus. Devo entrar nessa batalha, devo fazer, devo ajudar a cidade de Keila. Nós vimos ele sempre perguntando a Deus, mas ele não perguntou a Deus quando ele estava com medo de Saul e ele resolveu sair do território de Israel. E Deus deixou. Deixou porque Deus já tinha falado anos antes que não era para ele sair do território de Israel. Então, às vezes o que Deus fala com a gente uma vez, na próxima vez em que nós estivermos diante da mesma situação, às vezes Deus não vai falar de novo, porque ele já falou uma vez. E ele não falou de novo, primeiro porque Davi não perguntou. Então Deus também não falou. Porque Deus já havia falado anos antes, não saia do território de Israel. Deus então permitiu. Por que Deus permitiu? Permitiu porque ele poderia ter enviado um profeta novamente, dito mais uma vez, não saia do território de Israel. Mas Deus já havia falado uma vez. Portanto, nós temos que prestar atenção nas coisas que Deus nos fala, porque às vezes ele fala uma vez, nós obedecemos a primeira vez e na segunda vez já nem sequer perguntamos, porque a gente acha que a gente já está maduro o suficiente para tomar decisões que Deus não precisa mais interferir. Mas Deus disse, não saia do território de Israel a primeira vez. E a segunda vez Deus não fala nada. Davi então ficou 1 ano e 4 meses. Quando a gente sai da direção de Deus, o que acontece com a gente? Nosso coração fica insensível. Você vê que Davi, quando saiu do território de Israel e foi servir o rei Aques, durante 1 ano e 4 meses ficou mentindo. Então, o seu poder de julgamento, de discernimento foi afetado. E agora ele está desejando entrar numa batalha que nunca deveria entrar. Mas graças a Deus, que Deus é um Deus que intervém. Nesse momento Deus fez uma intervenção. Deus fechou essa oportunidade de trabalho que Davi pensou que tinha. Davi pensou, estou com um bom trabalho, estou trabalhando para o rei de Aques, estou
Enquanto que ele pensa que eu estou atacando os israelitas, eu estou atacando os povos inimigos de Israel. Quando eu for rei, eu já vou estar com esses povos todos eliminados, esses povos que são inimigos de Israel, já vou estar adiantado no processo de eliminar os inimigos de Israel. E ainda por cima ele tomava despojos, ele foi juntando ovelhas e bois, e nessas conquistas que ele fazia, eram os despojos de guerra. Então, além de ele estar eliminando o povo inimigo de Israel, ele também está ficando mais forte, mais poderoso financeiramente. Então, o fato dele estar ficando mais poderoso financeiramente, porque estava juntando despojos, e pelo fato dele estar trabalhando para um rei importante, fez com que Davi pensasse que Deus estava se agradando dessa decisão errada que ele tomou baseada no medo, mas Deus não estava agradado com isso. Enquanto que Davi então estava conversando com o rei Aques e ele disse, volta para Ziclag, você não pode entrar nessa batalha, os outros reis dos filisteus não concordam. Davi então foi viajando para voltar para a sua cidade de Ziclag. Quando ele foi chegando, no capítulo 30 de 1 Samuel, chegando em Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Ziclag, incendiado a cidade e levou como prisioneiros as mulheres, os jovens e os idosos, ou seja, todos os familiares de Davi e seus soldados, suas esposas, seus filhos, suas filhas, seus pais, né, seus sogros, levaram todos prisioneiros e colocaram fogo na cidade e levaram toda a riqueza que Davi havia juntado em 1 ano e 4 meses. É interessante que nós nunca devemos sair da vontade de Deus, pensando que iremos alcançar, iremos conquistar, iremos fazer e acontecer, porque Deus deixou durante 1 ano e 4 meses Davi se enganar. Ele se enganou, porque ele achou que ele estava se protegendo sua família, e aumentando as suas finanças. No entanto, num só dia, Davi perde tudo o que ele conquistou financeiramente. E o pior de tudo, perde sua família, suas esposas, os filhos, os idosos. Perdeu tudo num dia e a cidade foi totalmente queimada. Tudo se perdeu num só dia. Por quê? Porque Davi havia colocado a sua confiança no seu próprio braço e na sua própria força. E isso jamais agrada ao Senhor. Mas como Deus, às vezes, fecha as portas, como no caso ele fechou, não permitiu que ele ficasse nessa batalha. E quando Davi chega em Ziclag, os seus soldados, 600 homens, começaram a falar em apedrejar Davi. E aí estava para perder o restante, que era a sua própria vida. Os soldados falaram em apedrejar Davi porque eles estavam angustiados por causa dos seus filhos, das suas filhas, que tinham sido levados como prisioneiros, que eles nem sequer sabiam se estavam vivos ou mortos. Então, nessa hora, a gente vê que o rei Davi, ele realmente, apesar das suas decisões erradas, apesar dele ter saído da direção de Deus, dele ter saído do território de Israel, apesar dele estar mentindo durante 1 ano e 4 meses, mas quando a situação aperta, quando eles falam em apedrejá-lo, a Bíblia diz que Davi, ele se fortaleceu no Senhor, versículo 6 do capítulo 30. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Nessas horas, a gente vê um Davi que realmente ainda tinha uma comunhão com Deus, uma comunhão tremenda com Deus. Apesar das suas decisões tolas, apesar dele estar fora da direção de Deus, mas ele ainda tinha a presença de Deus e ainda se fortaleceu no Senhor. Ele chama então o sacerdote Abiatar,
versículo 7, e diz: traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Ele então começa novamente a perguntar a vontade de Deus, como ele fazia antes e se dava bem em tudo. Mas que ele deixou de perguntar 1 ano e 4 meses a vontade de Deus. Na hora desse aperto, Davi então volta a buscar a vontade de Deus. E a coisa mais fantástica é a misericórdia de Deus, é a fidelidade de Deus para conosco, para com o chamado dele na nossa vida. Que fidelidade tremenda, porque Deus poderia dizer para ele: agora eu não vou te responder, porque durante 1 ano e 4 meses você não me perguntou se não devia ter saído do território de Israel, não devia estar mentindo para o rei Aques, não devia estar aqui morando em Ziclag. Interessante que Deus não faz nada disso. Deus primeiro impediu Davi de entrar na batalha contra Saul. Foi uma intervenção. E agora Deus responde. Deus responde para ele: sim, você pode perseguir. E o Senhor responde: persegue-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Então Davi renova a sua força, diz para os soldados: Deus vai nos dar tudo de volta. Ele tem aquele fogo do Espírito de Deus novamente na vida dele, e ele parte para perseguir aquele povo que havia raptado, sequestrado toda a sua família, tudo que eles tinham. Desses 600 homens, 200, porém, estavam exaustos. Lembra que eles tinham vindo 3 dias de viagem, até chegarem em Ziclag, quando viram que a cidade estava incendiada. Então, haviam 200 deles, desses 600, que não tinham condições de atravessar o rio. E eles teriam que atravessar o rio, e se eles atravessassem, eles iam morrer, porque eles estavam exaustos. Então, Davi disse para estes 200, vocês fiquem aqui, tomem conta da bagagem, e nós vamos atravessar o rio e vamos continuar a batalha. Davi, então, durante essa perseguição, encontra um egípcio. E eles trouxeram para Davi esse egípcio, e esse homem estava 3 dias sem comer. Estava muito fraco. E Davi e os homens deram a ele um pedaço de bolo de figos prensados, 2 bolos de uvas passas, e ele comeu e recobrou as forças. Talvez nós pudéssemos pensar, se fôssemos nós, correndo atrás dos nossos filhos, para salvar, para resgatar. Se você visse um homem egípcio caído no chão, como um mendigo, quase morto, eu acho que talvez eles diriam: deixa esse homem para lá, vamos embora, vamos perseguir. Só que, na verdade, eles nem sabiam para onde, nem sabiam quem tinha atacado, nem sabiam aonde eles tinham ido. Então, eles param para ajudar um estranho. Talvez esse estranho soubesse alguma coisa que pudesse trazer uma informação para ele. E veja que coisa interessante. Este homem, esse egípcio, ele era servo dos amalequitas que haviam destruído Ziclag e que haviam sequestrado os filhos e filhas, os idosos. Então, ele tinha a informação que Davi precisava. Muitas vezes, na nossa correria, do dia a dia, das lutas, dos desafios, do trabalho, às vezes nós não paramos para ajudar alguém que esteja cansado, alguém que esteja desanimado, alguém que esteja à beira da morte. Mas exatamente esta pessoa, caída no chão como um mendigo, à beira da morte, é a pessoa que tinha a informação que eles precisavam. Então, eles ajudaram aquele egípcio e pediram a ele: você pode nos levar aonde que esse bando mora? E ele falou: se vocês não me entregarem para eles depois, eu vou levar vocês, me prometo que também vocês não vão me matar. E Davi fez uma promessa a ele, e esse egípcio levou Davi e os seus homens exatamente aonde eles precisavam ir. Veja a importância de você parar para ajudar alguém. Um estranho pode ter uma resposta, como o bom samaritano, a parábola do bom samaritano contada por Jesus, que foi ajudado.
um estranho sendo ajudado. Como isso é agradável a Deus. Como é agradável a Deus que a gente pare o nosso dia a dia para ajudar alguém que possa estar precisando da nossa ajuda. E às vezes, nesse momento que você vai estar parando para ajudar alguém, Deus também vai estar te olhando e te observando e trazendo as respostas que às vezes você está clamando há tanto tempo. Porque você deixou transbordar o amor de Deus por alguém. Nunca é em vão nós demonstrarmos o amor de Deus para as pessoas. Então, Davi chega naquela cidade. E Davi, os amalequitas estavam festejando, eles estavam bêbados. E Davi e seus homens atacaram aquela cidade e destruíram todos os amalequitas e recuperaram todos os seus filhos, suas filhas, os idosos, todos os bens que eles tinham perdido. Tudo foi recuperado. Além disso, Davi também tomou os despojos dos amalequitas que foram destruídos. E esses amalequitas vinham atacando de cidades em cidades. Em vários, tinham atacado os filisteus, tinham atacado as cidades de Judá. Então, havia muito despojo ali. E Davi, então, num só dia, em que Deus teve misericórdia dele, não somente ele recuperou tudo que ele havia perdido, mas também adquiriu muito despojo. E com esse despojo, foi fundamental para que Davi fosse entronizado como rei. Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui? Ao mesmo tempo que Davi está ocupadíssimo nessa batalha, recuperando seus filhos, suas filhas, sua mente ocupada, fazendo essa batalha contra os amalequitas, ao mesmo tempo, lembra-se que o rei Saul estava na batalha com os filisteus? O rei Saul estava morrendo. Ele morreu naquela batalha contra os filisteus. Então, Davi, dentro de poucos dias, estaria sendo entronizado rei na cidade de Hebrom. Você vê que 3 dias antes, Davi perde tudo. Davi estava desesperado e ele não sabia que 3 dias depois, ele estaria sendo entronizado conforme todas as promessas que Deus havia feito para a vida dele. Então, queridos, Deus fez uma intervenção para impedir que Davi lutasse contra o rei Saul, porque assim Davi perderia o seu reinado. E também Deus teve misericórdia de Davi e restituiu tudo o que ele perdeu. E ainda por cima deu a ele despojos, e com esses despojos ele distribuiu para todos os líderes de Judá, que eram seus amigos, que antes tinham ajudado a ele a se esconder, a fugir, estavam sempre ajudando Davi. Davi, então, mandou um presente para cada um dos líderes de Israel. E estes líderes de Israel vieram se encontrar com Davi em Hebrom, porque Davi pergunta para o Senhor, para onde eu devo ir? Porque Saul morreu, ele ficou sabendo. E ele pergunta para o Senhor, para onde eu devo ir? E Deus diz para ele, vai para Hebrom. E ali em Hebrom, todos os líderes de Judá que haviam recebido aqueles presentes, que haviam recebido a bondade de Davi, vieram se encontrar com ele e ungiram a Davi, o rei, sobre a tribo de Judá, em Hebrom. Então, queridos, às vezes as nossas maiores batalhas da nossa vida, quando nós perdemos até a esperança de vida, quando nós pensamos que já não tem mais solução, não se desespere, porque pode ser que Deus esteja virando a tua sorte, como ele fez com Davi. Tão somente faça o que Davi fez, se fortaleça no Senhor. Não fique com raiva das pessoas, não coloque a sua confiança nas pessoas, não fique esperando de alguém alguma coisa, mas se console no Senhor, se fortaleça no Senhor, e Ele mesmo fará tudo aquilo que Ele te prometeu. Tenha essa alegria de poder saber que Deus é fiel
Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. É o que a sua palavra nos ensina. E nós vemos isso claramente. Mesmo que Davi estava totalmente errado, totalmente fora da vontade de Deus, Deus continuou sendo fiel. Deus fez uma intervenção para impedir que Davi lutasse contra Saul. E o próprio Deus teve misericórdia de Davi e restituiu a ele tudo que ele havia perdido. E ainda por cima, Deus fez justiça com Saul e coloca Davi sentado no trono, depois de muitos anos fugindo do rei Saul. Porque Deus é fiel e ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Que Deus os abençoe, que você possa saber que Deus é fiel. Podem os anos se passarem, mas a vontade do Senhor permanece para sempre. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Portanto, se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor e na força do seu poder. E você vai ver que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém?